Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência, esse encontro marcado que nós temos todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, aqui na tela da TV Nova, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Quero agradecer o carinho da sua audiência, quero lembrar que você também pode acompanhar nas nossas páginas sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW e a reprise sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Nessa semana, nas últimas semanas, nós estamos tendo programas temáticos com relação ao coronavírus. Essa pandemia que, infelizmente, tem assolado o mundo, chegou no nosso país, chegou na nossa região e, infelizmente, também tem feito muitas vítimas. Nosso convidado dessa noite é o Dr. Rafael Lucena, ele é cirurgião geral, ele é também cirurgião geral do aparelho digestivo, ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, também do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, além de ser diretor do Hospital Memorial Arco Verde, nosso parceiro aqui do programa Saúde e Evidência. Até me enrolei para ler o currículo do homem. Boa noite, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Tiago. Boa noite aos amigos da TV LW e da TV Nova. Eu queria agradecer o convite. Para mim é uma satisfação estar presente com vocês novamente. E vamos falar desse tema tão atual, tão preocupante, e a respeito das perspectivas da doença que chegou agora, está chegando com força na nossa região. Quero agradecer o senhor mais uma vez pela sua presença. Quero lembrar você de casa que nós estamos seguindo aqui todas as recomendações, todas as orientações das autoridades de saúde, questão de distanciamento. Nossos equipamentos, microfones também estão sendo higienizados, nossa equipe também toda prevenida para levar a você também informações de qualidade nesse momento tão delicado. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você.
Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência, todas as quintas, a partir das 8 horas da noite, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Começando a conversa de hoje, doutor Rafael, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença profissional de extrema qualidade que o senhor é, nos honrando nessa noite. Queria que o senhor já começasse falando um pouco para a gente a respeito das perspectivas do nosso momento atual com relação ao coronavírus. A gente já sabe todas as questões de prevenção, de isolamento. Eu queria que o senhor já começasse explanando na nossa conversa o momento atual do nosso país nesse cenário de mortes e já de muitos casos confirmados. Boa noite novamente, Tiago. Nesse momento, a gente começa a ver alguns cenários de extrema preocupação. Essa doença que iniciou-se lá para o lado asiático, na China, e ela veio se encaminhando ao oeste do mundo, ao mundo ocidental, América e especialmente os Estados Unidos, que virou o novo epicentro da doença, né? E em seguida chegar no Brasil, em São Paulo, dia 25 de fevereiro. Esse período de 2 meses, ele trouxe inicialmente muitas incertezas. Quem é otimista tentou se agarrar em algumas premonições baseadas em temperatura do país e alguns aspectos que poderiam beneficiar a nação brasileira. Mas o que está acontecendo neste momento, com praticamente todos os estados entrando em colapso do seu sistema de saúde, porque não tem como prevenir isso, é algo de extrema preocupação, especialmente por se tratar de um país com grande desigualdade social, com 14 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, que ganham abaixo de R$145 mensal. Que as comunidades agora estão começando a sentir o impacto da doença, onde você tem aglomerações num recinto pequeno de 4, 5, 8 pessoas, você tem locais do Brasil onde você tem palafitas, você tem milhões de pessoas sem saneamento básico, e o vírus também há propagação fecal. Veja a situação, 30% dos infectados têm propagação fecal da doença num país onde tem saneamento básico com alguns déficits importantes. Então, o cenário é de muita preocupação. O Brasil, a gente lê e escuta do Ministério que tem aproximadamente 40 mil respiradores, veja bem, que seria o utensílio que utilizaria nos pacientes críticos, né? Que a expectativa, pelo menos percentual, é que 5, 6% dos infectados desenvolvam uma doença crítica. E da forma como está acontecendo a doença, o nível de epidemia que está instalado, com aumento de casos diários, o sistema não aguenta, já não aguentou. Então, o cenário é extremamente preocupante e a gente vai falar reiteradamente algumas coisas que estão sendo ativamente comunicadas na mídia. Tem muita coisa boa, tem algumas coisas ruins. A gente tem que se pegar as situações onde tem respaldo científico, né? A bandeira que deve ser levantada nesse momento é a bandeira científica. A gente não vai entrar em situações políticas que não cabe, e sim o partido científico. O que é que tem de evidência, o que é que a gente aprendeu. Nesse momento, a diferença entre o especialista, foi até um comentário do infectologista que eu acho que vale a pena mencionar, a diferença entre o especialista, seja ele médico ou não médico, e o não especialista, é a quantidade de dúvidas. Eu achei muito interessante isso, porque são muitas as dúvidas. A gente começa a ter algumas visões do que é correto, do que não é correto, e algumas perspectivas. Nos Estados Unidos, por exemplo, um dado que eu achei extremamente relevante, estados muito populosos como Nova York e Califórnia, eles tiveram formas diferentes de lidar no início da epidemia. E eles estão pagando preços diferentes. Nova York demorou em torno de 10 a 15 dias para adotar o isolamento de forma mais efetiva
do que o estado da Califórnia, que é bem mais populoso do que o estado de Nova York. E o que aconteceu foi que, mesmo sendo mais populoso, o fato da Califórnia ter adotado medidas de isolamento anteriormente levou a uma diminuição importante, quase a metade do número de mortes e de infectados comparado a Nova York. Então, o cenário brasileiro, o cenário do Estado, o cenário da nossa região é extremamente preocupante. A gente continua vendo irregularidades da população em si. Enfim, eu acho que a gente tem que abordar todos esses aspectos logo regionais, aspectos do nosso Estado, o que é que está acontecendo com a estrutura de saúde, com as pessoas adoecendo, o que é que tem de verdade, o que é que tem de não verdade, o que é que tem de dúbio em relação a tratamento, sequência. Nós vamos viver um novo mundo. Nós pensar, e assim, no começo da doença, parecia um número cabalístico dizendo que isso aí vai se resolver em 3 meses, você vai ter uma curva, ela vai ter seu pico e ela desce e está resolvido. Não parece que vai ser assim, não. Até se identificar uma vacina efetiva, isso vai levar um tempo, isso tem que passar por algumas etapas até a criação da vacina, etapas seguras. Pode ser até que a gente está no isolamento, por uma situação econômica, estrutural, tem uma necessidade veemente de sair, quase que obrigatoriamente, pela condição da população geral, porque o Brasil ele tem suas características diferentes de outros países do primeiro mundo. Isso deve ser abordado, e é possível que a gente depois volte para um isolamento de novo. Essas respostas ainda não estão claras, são perspectivas, a gente tem que pensar nisso tudo. Do ponto de vista hospitalar, a discussão entre gestores de hospitais é que a estrutura do hospital ela vai se moldar depois dessa doença, onde o hospital ele vai ter que estar sempre preparado para as doenças que estão acontecendo, que é outro enfoque que deve ser abordado, porque continua havendo os infartos, os AVCs, as doenças cirúrgicas abdominais, os casos graves, os cânceres, continua acontecendo. E a gente vai ter que lidar com esses doentes e vai ter que lidar com a Covid por um bom tempo, porque vai se criar um novo mundo e uma nova estrutura hospitalar e a gente vai ter que conviver com isso por um bom tempo. Doutor, o senhor deu o exemplo dos Estados Unidos. Eu queria que o senhor falasse também um pouco a respeito desse cenário mundial com o que já foi feito nos outros países. A gente viu um surto muito grande na Itália, muitas mortes. A gente viu também o que aconteceu na Espanha. Até chegar no Brasil e a situação que nós estamos hoje, quantas medidas que foram tomadas aqui no nosso país de quarentena, de isolamento social? Queria que o senhor explanasse um pouco a respeito disso, fazendo um comparativo justamente com esses outros países que têm uma estrutura melhor do que a nossa. Sem dúvida. Como a gente antecipou a linha de conversa, a gente tinha um otimismo que é baseado em nada, a princípio, que o Brasil tivesse uma resposta diferente dos países de primeiro mundo, com uma estrutura melhor. Importante ressaltar, veja bem, o norte da Itália, a região da Lombardia, é uma região extremamente de muita prosperidade, uma região muito rica. E, enfim, tem algumas tentativas de justificar as mortalidades de acordo com os diferentes países. Por exemplo, se diz que na China a mortalidade é menor, na Coreia do Norte a mortalidade é menor, porque são países fechados do ponto de vista de liberação de informação correta à imprensa. E a gente não sabe até quanto isso é verdadeiro, se as informações foram passadas ou não passadas, mas existe essa discussão. Quando chegou ao mundo ocidental, a parte europeia, onde a imprensa é mais livre, tem acesso às informações e divulgação, começou a ver o que aconteceu na Itália e o que aconteceu na Espanha de forma muito assustadora. E aí é importante a gente falar num vizinho desses dois, que é Portugal. Portugal ele apresenta um cenário, mesmo fazendo fronteira direto com a Espanha, totalmente diferente do cenário espanhol. E muito disso foi pela responsabilidade da gestão também
e do compromisso da população de entender a necessidade de fazer o isolamento, o lockdown total naquele momento. E eles compraram essa ideia, de fato. Claro que a situação econômica, estrutural, ela é diferente. O Brasil ele vai ser o primeiro país de grande massa, com essa grande quantidade de desigualdade econômica e pobreza, que não dá para a gente comparar com outro país europeu. Mas a Espanha é um bom exemplo, Portugal é um bom exemplo, porque apesar da fronteira direta com a Espanha, ele não apresentou o nível de epidemia, de mortalidade, letalidade, desespero que a Itália apresentou, né? Quando você chega aos Estados Unidos, aí tem alguns aspectos que devem ser considerados, que é o que a gente lê, né? Os Estados Unidos ele começou tentando evitar o isolamento e depois ele cedeu e as recomendações sanitárias que, segundo as leituras de documentos aparentemente sérios, a recomendação das autoridades sanitárias do Anthony Fauci, né, que lidera essa questão do controle da epidemia nos Estados Unidos, se não fosse feito uma tomada de isolamento naquele momento, poderia ter em torno de 2,5 milhões de mortes de americanos. Isso aparentemente freou o ímpeto do líder executivo dos Estados Unidos, do Trump, e ele aceitou as recomendações e recuou a despeito da situação econômica. É claro que é difícil estabelecer esse equilíbrio, né, de quanto tempo o isolamento, até quando a economia aguenta, a população local aguenta. E eu não estou aqui para fazer juízo de valor disso, não sou gestor público, é uma pessoa curiosa até que todo mundo está sendo. Nesse momento, você falou aí de colégio de cirurgiões e tudo, praticamente não temos estudado cirurgia porque a gente começa a ler, mas não tem concentração e vai ver o que é que tem de atualização, de novos estudos, uma vez que a gente faz parte no hospital importante da região, que a gente teve que estabelecer um fluxograma, que a gente pode discutir isso. Então, os Estados Unidos começaram a pagar um preço bastante alto. E tem a situação americana, que também merece destaque, que eles não têm um sistema único de saúde como o Brasil. Não estou fazendo comparativo da questão da saúde americana, mas o que acontece nos Estados Unidos é que muitos pacientes sintomáticos eles evitam ir ao hospital, e às vezes com sintomas graves, porque lá tem uma situação que eles vão pagar a conta de acordo com o que eles podem. E muitas vezes eles adquirem uma dívida para o resto da vida, para pagar o que foi gasto no internamento deles. Então, às vezes, eles evitam. Por isso, que está acontecendo nos Estados Unidos, a classe de pessoas negras, que é a parte onde fica maior número de pobres nos Estados Unidos, é que está tendo maior mortalidade. Porque existe também a situação do sistema público de saúde lá, que não é ordenado dessa forma. É importante falar também o próprio Reino Unido, né, que, por um momento, o primeiro-ministro, que até se infectou, depois relutou um pouco em estabelecer as medidas de isolamento. E aí ele teve que recuar. A gripe espanhola, que isso vale a pena a gente tocar a respeito, fazer um comparativo. Aparentemente, quando você vai ler os aspectos das epidemias da história, cada 100 anos, mais ou menos, tem uma epidemia. E a gente só via isso em livros, né, porque a gente não tinha tido uma epidemia desse tamanho. A gente teve o do MERS, do SARA, mas a gripe aviária, tudo, mas a gente não teve uma epidemia global com essa taxa de contágio e de mortalidade. Então, vai ser difícil, o mundo vai mudar, e as perspectivas, no momento, o cenário, a gente não deve ser otimista, não. O senhor já abordou aí, já antecipou uma outra pergunta que eu ia lhe fazer a respeito desses sistemas de saúde. A gente viu países com poderio econômico muito grande, mas que estão sofrendo nessa área do sistema de saúde por conta de falta de equipamentos, falta de leitos de UTI.
no nosso país também não é diferente. Eu queria que o senhor também falasse e explanasse um pouco a respeito dessa estrutura hospitalar e desse fluxograma que o senhor falou aí a respeito de como é que vai ser agora para trabalhar no sistema hospitalar, entendendo e absorvendo o impacto que essa epidemia trouxe. Sem dúvida. Antes de falar a respeito da estrutura, exatamente, em relação quando a gente começou a falar sobre a gripe espanhola, ela matou entre 1918 e 1920 em torno de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Milhares de pessoas no Brasil, centenas de milhares de pessoas no Brasil. E ela guarda alguns paralelos com o Covid, a doença do novo coronavírus, que é a não existência de um tratamento efetivo ainda, tá? E o que mostrou já naquela época, por isso que assim as coisas que os epidemiologistas vêm fazendo, eles buscam algumas coisas na história, porque tem até uma frase importante: aquele que não conhece a história está condenado a repeti-la. Então, baseado em alguns acontecimentos históricos, eles observaram que naquela época, embora a gripe espanhola, ela curiosamente tem esse nome espanhol, mas ela surgiu nos Estados Unidos, e ela teve as melhores cidades as cidades que tiveram melhores resultados foram as cidades que estabeleceram isolamento, conseguiram reduzir a taxa de infecção e mortalidade de mais de 20% comparado a outras que não tiveram. Em relação à pergunta agora, como é que está o nosso país, como é que está o nosso estado, como é que está a nossa região, estruturalmente, né? Porque o que preocupa, não se sabe ainda, Tiago, qual é a real taxa de infecção da população. Não se sabe. Nos Estados Unidos, agora em Nova York, eles vão fazer um estudo onde eles vão, que no meu entendimento ainda é um valor pequeno de pessoas abordadas, onde eles vão pegar de forma aleatória 3 mil americanos lá em Nova York, independente de sintoma. Eles vão testar todo mundo e ver qual a taxa de contaminação que esse grupo de pacientes tem. Então, não se tem ainda no mundo uma situação de teste de massa grande para a gente saber exatamente quanto da população está infectada. Se imagina, 1, 5, 10%, aí você pega líderes e governadores 50%, 70%, mas você não tem exato esse número, né? Você tem um número aproximado da letalidade no Brasil, aí, que varia de estado a estado, mas que ela fica entre 5%, 7%, 8%, 12% no estado como o Amazonas e tal. Mas você não tem o número real, porque nós não temos como testar todas as pessoas, que seria o ideal. Porque aí eu saberia, a gente teria que a Coreia do Sul aparentemente começou a ter um melhor controle quando ela começou a testar em massa muita gente, além das barreiras sanitárias, verificação de febre, tudo, testar muita gente. Porque muitos dos pacientes assintomáticos, eles estão contaminando as pessoas. Então, o contágio é muito rápido. Há quem diga que uma pessoa contamine 5, 6, tem um outro estudo que contamina 15, outro contamina 3. O que se sabe, por exemplo, que o uso de máscara de uma pessoa, que é outra coisa interessante, no início da discussão, provavelmente mediado pela escassez de máscara, a recomendação do Ministério da Saúde era usar máscara nos pacientes sintomáticos, respiratórios ou profissionais de saúde em atendimento. Essa recomendação já caiu. A própria China ela começou a dizer, gente, a gente está tendo reinfecção aqui, ou, na verdade, aumenta o número de casos, e o que a gente percebe é que está contaminando o pessoal assintomático que não está usando máscara. Aí um estudo na New England Journal, que saiu recentemente, até em gráfico, ele mostrou que não só tossindo, mas a gente falando aqui, a gente emite gotículas, que elas ficam dispersas nessa região, e que a máscara, se você não usa e você está próximo de uma pessoa a menos de 2 metros, ele tem uma capacidade de infectar você em torno de 80% a 90%. E se você usa máscara e a outra pessoa usa máscara, essa taxa de infecção cai para 1,5%. Então, a importância da máscara não é você, vou para a rua, vou usar máscara, que eu estou filtrando o ar contaminado e eu não vou me contaminar. Na verdade, é você não contaminar as pessoas se você estiver infectado. Em relação a respiradores, que a maior preocupação de todos, e isso aí é uma situação democrática, porque essa doença ela atinge todas as camadas,
ela tem alguns grupos de risco, mas ela também não... Ela de 0 a 100 anos tem casos. Você tem um maior grupo de risco, um maior percentual, mas você tem casos em todas as faixas etárias. E a maior preocupação é a insuficiência respiratória. Esse vírus ele promove uma grande resposta inflamatória. É um vírus respiratório, mas que acomete diversos sistemas do organismo, podem levar à insuficiência renal, à inflamação cardíaca, à inflamação intestinal. Então, assim, é um vírus novo que todo mundo está estudando, está tentando aprender. E a maior preocupação é o colapso respiratório. É aquele paciente que entra em fadiga respiratória e ele está se afogando no ar seco, tá? Não consegue respirar. E o que a medicina tem de substituição da função respiratória é a ventilação mecânica, é o uso do respirador. E isso, para você ter um entendimento, como não é só o Brasil, todo mundo está atrás desses respiradores. Um respirador um melhorzinho, assim, um razoável, só para você ter um número, para você ver o que está acontecendo. Ele custava em torno, para se fosse adquirir um novo, em torno de 50 mil reais. Hoje, se você for tentar no mercado adquirir, ele está acima de 120 mil reais. Então, e no Brasil, o que eu vi do Ministério da Saúde foi dizer que tem 40 mil respiradores. Se você tem uma população de 210 milhões de habitantes, né, digamos que as medidas de contenção elas falhem e você contamina aí, vamos falar um número baixo, de 20%. Então teria 40 e poucos milhões contaminados. E aí você bota 5% em 40 milhões. Você vai ter o quê? Acho 2 milhões de pacientes críticos para 40 mil respiradores. Essa conta não fecha, não. Então, isso é a perspectiva do que a gente vê lá na Itália. São as pessoas chegando, não tem respirador para todo mundo, encosta na maca e bota um oxigênio de qualquer forma e espera morrer. E aí a família não consegue se despedir do seu ente querido, é colocado em caminhões de exército, desfile e jogado numa vala comum. Então, é uma grande tragédia. E, do ponto de vista científico, a única coisa que tem um bom resultado diminui o abalo, é o isolamento social, são essas medidas de proteção. E tem um outro detalhe que vale a pena mencionar, que não é o problema, não são só os respiradores. Veja, de nada adianta um respirador, do melhor que tenha, na beira do leito, se a equipe não for treinada e experiente para cuidar daquele doente crítico. O que a gente está vendo, além da insuficiência respiratória, falta de respirador, também é a falta de mão de obra qualificada. É você ter um médico que tenha experiência em terapia intensiva, uma fisioterapia que é fundamental nesses pacientes, fisioterapia respiratória de terapia intensiva, é um enfermeiro bom de gestão, de procedimento, é um técnico de enfermagem, que são figuras fundamentais. Isso é falando aqui, só fazendo uma homenagem, né, aos técnicos de enfermagem. Veja, recentemente a gente fica tendo informações, tudo, e às vezes a gente tem alguns relatos dentro da nossa própria instituição. Lá no Hospital Memorial a gente teve um primeiro caso, né? E agora, hoje é dia 21 de abril, nós estamos com outro caso suspeito, aguardando o exame, mas o primeiro foi confirmado. Felizmente estava bem, não precisou ir para ventilação mecânica, e nós montamos lá, depois acho que vale a pena a gente falar a questão de isolamento intra-hospitalar, nós montamos uma estrutura de isolamento e fizemos um fluxograma com todo EPI, né, equipamento de proteção individual. E alguns hospitais de ponta em São Paulo, que assim serve como exemplo, algumas coisas muito boas, nos pacientes com sintomas leves, que não estão precisando de tanto cuidado de estar mexendo nele, não estão intercorrendo, esses pacientes eles estão ficando monitorados com a câmera. E aí joga a imagem do monitor, onde fica uma central de monitoramento da equipe médica, de fisioterapia,
nutricionista e tudo. E a gente, enfim, para evitar contato, a gente discutiu e a gente teve um relato da técnica que estava com esse paciente, que o paciente disse o seguinte, ele disse, olha, esse momento de tanto medo, né, que passa tanta coisa pela cabeça, você internado com uma doença dessa, uma doença, você não sabe, porque ela começa com sintoma leve, e quando é depois do 5º, 7º, 10º dia, o paciente pode piorar gravemente, e é muito rápido. E o relato foi o seguinte, ele disse, olha, eu estou isolado da minha família, estou isolado de todo mundo, estou com medo, mas o meu alento é que você está próximo de mim, eu consigo conversar com você, me passa segurança. E a gente entendeu que, mesmo nos pacientes que não sejam tão graves e estão isolados, eles vão ter o acompanhamento adequado, porque é até uma questão que diminui o impacto emocional nesse paciente que já está abalado, né? Mas a equipe, falando do paciente do leito, do paciente crítico, não vai adiantar nada você ter um respirador se você não tiver quem mexa na máquina, você não tiver uma equipe treinada para não se contaminar e voltar a contaminar os outros profissionais, porque aí você vai perdendo profissionais, vão entrando em isolamento, não só perdendo porque entrar em isolamento, mas pacientes ficam graves, vão a óbito, profissionais, vários relatos de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, que nesse combate, que é a hora do ônus, né, da nossa profissão, e a gente não pode fugir disso. A gente está vendo uma guerra e a gente é soldado, então a gente termina perdendo. Então, o que acontece aqui, além de ter a estrutura dos respiradores, é importante também ter a mão de obra qualificada, e está faltando. Eu vi estímulos do governo, não só aqui, mas estímulos do governo de antecipar formações médicas, fisioterapeutas, enfermeiros e tal. E isso só não vai resolver, porque se você não tiver uma monitoração dessa população que está entrando agora na linha de trabalho, não tem experiência adequada, você vai ter um mau atendimento naquele paciente, e um paciente que muitas vezes poderia ser viável, ele vai a óbito por falta de manejo de terapia intensiva e por falta de experiência dessa comunidade que está saindo agora para o mercado de trabalho, porque não tem mão de obra. Você vê, estão transformando, muito se criticou, né, e eu acho de forma correta, e aí é um pensamento meu, de fazer estádios e não construir hospitais. E aí até o próprio doutor Drauzio Varela estava falando, agora os estádios que foram criados estão virando hospitais de campanha. Então, as perspectivas e o cenário não são bons, não. Pernambuco, hoje, se eu não me engano, tem 99% da ocupação dos leitos de UTI. Já começa a ter fila de espera. A gente aqui em Arco Verde, no interior, na Porta do Sertão, aqui no finalzinho do Agreste, a gente já começa a ter informações que não consegue mais remoção dos pacientes de Arco Verde para Recife. E já se começa, para mim, Caruaru já está tendo fluxo inverso. Recife, Caruaru, tem 26% a 30% dos pacientes internados em Caruaru são de Recife. Então, a estrutura colapsa porque ninguém do mundo, seja desenvolvido ou país pobre, estava preparado para uma situação dessa. É uma guerra que está envolvendo todos os países. Eu faço um comparativo, que essa guerra é muito mais grave do que a Segunda Guerra Mundial, que a gente vê tanto em filme, em livro, quem tem interesse nesse tema, porque na Segunda Guerra Mundial você tinha a Alemanha envolvida, você tinha os Estados Unidos foram envolvidos no final da guerra, você tinha a Itália, a Inglaterra, você tinha o mundo asiático, o Japão, e fora isso, a maioria dos países do mundo só tinha informação para o jornal escrito que estava tendo uma guerra, que era a Segunda Guerra Mundial, mas foram poucos afetados. Os países realmente que foram bombardeados tiveram que se reestruturar, né, dizimaram cidades e tudo. Esse momento a gente vive uma guerra muito pior, uma guerra invisível, sem nenhuma condição de preparo, e onde os nossos soldados estão sendo expostos e a gente perdendo soldados eventualmente. Então, vamos ter muito cuidado com a questão do isolamento e vamos ver as mudanças, o que é que vai acontecendo na nossa estrutura local, porque, de fato, vai ter algum momento que a gente vai ter que o país não aguenta, né, esses ressarcimentos
numa população carente, o país não vai ter condições de aguentar por tanto tempo, e a dificuldade maior é estabelecer esse equilíbrio, né? Mas, no momento, a evidência mesmo é o isolamento e a oxigenoterapia quando há necessidade. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, nós temos esse encontro marcado. Quero lembrar que você pode acompanhar nas nossas páginas também, tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW, e a reprise sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Hoje recebendo o Dr. Rafael Lucena. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, Dr. Rafael. E eu queria começar falando um pouco do que o senhor já falou no bloco anterior, a respeito desse cenário globalizado, dessa questão da adaptação do sistema das equipes médicas, a importância não só dos equipamentos, mas principalmente também das equipes. Eu queria que o senhor falasse mais, abordando mais essa questão do Covid. Nesse cenário, o senhor até fez um comparativo com a Segunda Guerra Mundial. Tem muita gente atemorizada, tem muita gente assustada, muita gente aflita, porque tudo é Covid. 24 horas é o que se fala, é o coronavírus. E às vezes a pessoa tem um problema de saúde e não procura a unidade de saúde, não procura o hospital, por medo da pandemia, por medo do vírus. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. O que é que tem acontecido, o que é que o senhor tem visto, não só no Hospital Memorial, mas no regional, enfim, em todo o cenário aí
médico. Muito bom, Tiago. Esse é um assunto extremamente pertinente. A gente deve abordar com muita preocupação, porque a gente tem visto, tem ouvido e tem lido, né, a respeito das coisas que vêm acontecendo. A Covid, a doença do novo coronavírus, é uma doença grave. Ela é uma doença que tem uma característica de pneumonia, então assim, ela tem uma potencial de gravidade, uma pneumonia viral, não tem tratamento efetivo, tem as supostas drogas que podem ser que tragam bons resultados, estão em estudos, tem centenas de cientistas fazendo trabalhos a respeito dessas drogas tão comentadas que sumiram até das prateleiras de farmácia, mas as outras doenças continuam a existir. Então, vale a gente salientar alguns aspectos. Por exemplo, um estudo americano, nesses últimos 15 dias, mostrou um aumento de 800% de morte súbita, ou seja, os pacientes morrendo em casa. Isso é um dado que preocupa muito. A doença, ela, de certa forma, ela aterroriza, né, ela causa preocupação grande, porque não se sabe ao certo qual doente vai ter a forma grave. Você tem os grupos de risco, então você fala sobre probabilidade. A medicina ela não é uma ciência exata, é uma ciência de probabilidades. Então, é mais provável que o paciente acima de 60 anos, diabetes, hipertenso, cardiopata, que faz tratamento para câncer, obeso, obesidade é um fator de risco importante para acima de 60 e abaixo de 60. Isso é tão importante que nos Estados Unidos já foi mostrado que os pacientes jovens abaixo de 60, a principal doença que estava levando esses pacientes a morrer era a obesidade. Mas ela também atinge pacientes jovens. Ela mata pacientes de 17 anos, de 15 anos. E não se sabe ao certo qual paciente vai ficar grave e vai morrer independente das medidas que forem feitas. Porque existem alguns aspectos do vírus que estão sendo estudados. A Fiocruz mostrou já ter aparentemente 11 mutações desse vírus. Ele parece ter 2 tipos, com já 11 mutações. Aparenta ter um tipo mais agressivo, que acomete mais as pessoas, inclusive. Então, tudo isso deve ser levado em conta. A quantidade de vírus, a virulência, a quantidade de agressividade do vírus que o paciente vai ter após ser acometido. Então, de fato, doença nova, com essa taxa de contágio, com essa taxa de mortalidade, onde possivelmente, ao fim da primeira, segunda ou terceira onda, toda a população vai conhecer alguém que foi a óbito, parente de alguém, ou parente seu. Então, isso causa temor, causa pavor, né? Só que as outras doenças elas continuam a existir. A gente tem, para ir ponto de vista local e ponto de vista do que está acontecendo pelo mundo. Colegas cirurgiões estão operando pacientes com abdômen agudos mais graves. São aqueles pacientes, inclusive nós aqui, a gente está operando pacientes, por exemplo, uma apendicite que inicia com dor. O paciente está com dor, passa 5 a 6 dias em casa tomando remédio sintomático, com medo de ir para o hospital, e chega no estágio avançado da doença, do apendicite, que pode ter perfuração e complicações a respeito disso. Dor torácica, pacientes estão infartando, e aí ele poderia ter um tratamento adequado salvando parte de músculo cardíaco, e muitas vezes chega já ou com necrose ou em morte súbita. O próprio paciente de síndrome gripal, o que é que acontece? Muitos pacientes, o que é que eles estão tendo de informação? Procure o hospital se você tiver febre alta com dificuldade de respirar, ou a unidade de saúde. E muitas vezes o entendimento da dificuldade de respirar ela é subjetiva aos pacientes. Então a gente observa alguns pacientes, eu sou jovem, estou cansado, mas eu não estou tão cansado. Ele não sabe nem qual está a saturação de oxigênio dele. E aí ele tem medo de ir para o hospital, porque às vezes ele fez, eu posso não estar com Covid, mas se estiver lá. E muitas vezes esse paciente ele evita ir para o hospital.
e já está com uma fase significativa de acometimento pulmonar e chega no hospital numa condição muito deteriorada, onde as medidas que estarão estabelecidas de terapia intensiva podem não resolver mais a situação. Então, são as doenças COVID, mesmo o COVID, o paciente sintomático, muitas vezes ele evita de ir para o hospital, porque ele acha que ele está bem, que aquele cansaço ele aguenta, como as doenças não COVID. Então, a dor abdominal ela deve ser levada em consideração. Tem que entender que é relevante. Uma dor torácica é relevante. Um cansaço, uma febre que persiste. As crianças vão continuar, as pessoas vão continuar tendo dengue, vai ter H1N1, vai ter diarreia grave. Então, assim, vai ter AVC. Então, a gente tem que ter o entendimento que o hospital é o local onde os pacientes graves da doença, da Covid, vão chegar. E devem chegar, porque ninguém vai ter culpa de ser contaminado. Pode ser qualquer um de nós, em algum momento da epidemia, ou depois da epidemia, até não ter vacina. Ninguém tem culpa do contágio, e nem o hospital que o recebe, ele deve ser entendido como um hospital ruim, um hospital que causa pânico, e não é assim. Então, as estruturas hospitalares elas estão lá para salvaguardar a saúde que o paciente teve uma debilitação em algum momento. Covid ou não Covid. E, ora, é importante passar para a população que os hospitais, todos eles, está todo mundo no mesmo barco. Às vezes a gente fica pensando, a gente deita, pensa em tudo que está acontecendo, a gente percebe que a gente é num time só. Na verdade, essa doença não traz nada bom, mas há algumas lições. A gente entende que a gente está num time só. É como se tivesse todo mundo no meio do barco, o barco está furado. Só que não tem salva-vida para todo mundo. Então, ou todo mundo se empenha para tirar a água, ou vai ter que morrer, porque só alguns vão ter salva-vidas. Então, os hospitais, eles estão todos preocupados, estão todos estudando, vendo gestão, vendo fluxograma de atendimento. Claro que tem peculiaridade, alguns hospitais realmente são super populosos e têm essa dificuldade maior. Do ponto de vista de estrutura, nós montamos para garantir não chega a dizer a tranquilidade, mas garantir uma segurança maior dos pacientes que se dirigem ao hospital por uma doença não COVID e COVID. Nós montamos uma estrutura que ela passa da recepção da portaria até a área de isolamento. Então, na recepção hospitalar, o paciente que lá chega no Hospital Memorial, por exemplo, que é onde a gente trabalha, onde a gente está coordenando a equipe, monitorando, treinando, revisando, pegando sugestão importante que os colegas trazem para a gente, porque ninguém é dono da verdade, a gente tem que absorver as boas ideias. Então, a gente montou uma estrutura que dá recepção, se o paciente tiver algum síndrome gripal, algum sintoma, ele faz uma triagem rápida desde a portaria, já é colocado máscara se ele não tiver com máscara, o porteiro que o recebe já coloca máscara, passa pela recepção, a recepção botou um vidro de proteção, é comunicado ao técnico de enfermagem que vai aferir os primeiros sinais vitais, ele já se paramenta, já coloca todos os equipamentos de proteção. Em seguida, o médico da emergência fica sabendo do paciente suspeito. Quando esse paciente sai da recepção para entrar no setor de emergência, o sistema de desinfecção, da higienização, que é uma outra equipe que eu tenho que fazer uma supervalorização, que eles são fundamentais para diminuir o contágio, e a gente reforça muito isso. Então, já chama o pessoal da higienização, da limpeza, do serviço geral, então eles já vão desinfetar toda a área, a gente já remove o outro paciente não suspeito de Covid, já fica numa área diferente, e a gente desinfecta toda a região que aquele paciente passou. O médico examina, define, tem critério de gravidade ou não tem critério de gravidade. Teve critério de gravidade, ele é internado na UTI de isolamento. Não teve critério de gravidade, ele é liberado sob recomendações e deve ser monitorado em isolamento em casa. Com muito cuidado com a falta de ar, o cansaço, a fadiga, a febre alta.
Esse paciente ele vai até o isolamento. O isolamento, nós tivemos que mudar a estrutura dentro do próprio hospital. A gente pegou um setor, fechou o setor, modificou uma estrutura de ar comprimido para ter acesso a respirador, ventilação mecânica, uma área de paramentação, desparamentação dos nossos colaboradores, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, nutricionista, pessoal de limpeza, todo mundo tem uma área específica. O paciente fica isolado, totalmente monitorado, e em seguida tem um banheiro. Ao término do plantão, toma banho e já sai para uma área externa. Então, a gente tentou montar um fluxograma, porque colocando na cabeça de todos o fluxograma, isso, ele não sendo quebrado, a gente diminui o nosso contágio lá dentro, né? Então, eu até na outra entrevista eu digo, tem que ter cuidado, mas o hospital ele está lá porque as outras doenças vão continuar existindo. Se você fica em casa, você tem aumento de mortalidade. E eu dou exemplo, eu estou lá domingo a domingo. Tomo minhas precauções e estou lá para dar exemplo e aí monitorar e fazer a questão gerencial. Então, é muito importante essa mensagem para a população que não tenha pavor do hospital. Você pode ter uma doença tão mais grave do que a Covid. Você pode ter uma doença que necessite de uma investigação. Tá? Você pode ter uma doença oncológica que necessite, quanto a gente está vendo, informações de pacientes oncológicos que pararam de se tratar, com medo, por ser imunodeprimido, de pegar o Covid e parar o tratamento no meio. Então, assim, converse com um médico experiente, um médico que faz seu tratamento, se for um doente de oncologia. As doenças crônicas, o diabético, ele deve continuar fazendo a consulta com o médico, seja ele por telemedicina ou não telemedicina, com todos os cuidados sanitários. O paciente cardiopata, porque senão nós vamos ter, além da mortalidade da Covid, a mortalidade das doenças cardiovasculares, das doenças oncológicas, das doenças abdominais, podendo ser até maior o número de pacientes. E, no final das contas, o que é que acontece? Se eu pego um paciente que tem um quadro abdominal grave e ele demora a ir para o hospital, esse paciente, muitas vezes, chega lá numa condição de UTI, termina ocupando um leito de UTI, sem uma necessidade se ele tivesse vindo antes. E leito de UTI hoje é muito importante para a gente poder utilizar nos pacientes que tenham doença do coronavírus. Então, essa mensagem ela tem que ficar. O hospital ambulatório, a questão coisas simples, muito embora o que às vezes a definição de simplicidade de sintoma ela é muito subjetiva, a população ela não tem, mas tenham muito cuidado. Por exemplo, falando do Hospital Memorial aqui como representante, a gente estipulou um fluxograma para dar segurança, não só os pacientes que vão lá, como a gente que está lá diariamente. Então, as outras doenças continuam a existir e o medo ou pavor do hospital pode levar a problemas muito maiores do que a própria pandemia. O senhor já antecipou uma pergunta que eu ia lhe fazer a respeito do que a rede hospitalar tem aprendido. Quero saber do senhor também o que nós, na sociedade, podemos aprender, mas eu vou deixar para o próximo bloco, tá? Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa.
Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência e lembre, viu, se você quiser acompanhar novamente, a reprise sempre aos domingos às 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Dr. Rafael, eu deixei a pergunta no último bloco a respeito do que a sociedade pode aprender com relação a essa epidemia, com relação a essa pandemia, de hábitos, de higiene, de métodos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também deixar o senhor à vontade para suas considerações. Bom, Tiago, eu acho que assim, as lições elas estão acontecendo no momento que a pandemia vai passando, com relação à questão sanitária especificamente. Eu acho que a sociedade, o que ela deve aprender nesse momento e produzir esse aprendizado é com relação à solidariedade, tá? Então, há uma camada significativa de informais na população, em torno de 40 milhões, e estão aí sem recursos, ou recebendo o recurso do governo federal, que aparentemente por 3 meses, e passando certa dificuldade. Então, é o momento da gente ter solidariedade. Então, as pessoas que puderem ajudar o próximo, seja com cesta básica, seja com uma questão de ajuda financeira, porque você está ajudando o próximo e se ajudando. Porque a partir do momento que ele tem condição de se alimentar, tem uma condição mínima de dignidade, ele não vai para a rua aumentar o contágio que pode chegar até você. Então, isso é um ciclo. Nós temos que entender a sociedade, nós estamos todos juntos. E a mensagem final, eu queria agradecer o espaço, deixar uma outra necessidade que vocês quiserem, novas atualizações, porque as coisas vão mudando. Uma mensagem à população que, nesse momento, vocês estão ouvindo muito isso, mas tenham muito cuidado com os contatos. A gente vê mesmo os países que saíram da quarentena, eles vão ter um isolamento ainda com algumas parcelas da população, podendo voltar ao lockdown total. Então, desejo uma boa sorte a todos, que Deus abençoe todos. E, enquanto gestor do hospital, eu me coloco à disposição para qualquer necessidade que haver na política sanitária da nossa região, que o Hospital Memorial estará lá para atender todos os pacientes, Covid e não Covid, de forma segura. Então, uma boa noite e agradeço o convite. Doutor Rafael, nós é que agradecemos, parabenizamos o senhor pelo seu empenho, pelo seu trabalho, toda a equipe também, né, todos os enfermeiros, chefes de enfermagem, todos eles que estão na frente da batalha aí, parabenizamos a todos e agradecemos o empenho de cada um. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Quero agradecer a você, o carinho da sua audiência, lembrar que você pode acompanhar a reprise desse programa no domingo, às 11 horas da noite, também no Facebook e no YouTube da TV LW, e sempre às quintas-feiras, esse encontro marcado sempre às 8 horas, você e nós aqui no Saúde em Evidência. Quero agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, Zilma Leite na técnica, a direção geral é de Lídio Maciel. Fique em casa. Para você uma excelente noite, fique com Deus e até a próxima semana.